Com quem temos andado e a quem estamos ouvindo? A paz do Senhor a todos, eu espero que todos estejam bem e, como sempre eu digo, se não estamos bem, ficaremos bem, porque ouviremos a palavra do Senhor. E hoje, nesse estudo, nós estamos sendo levados através do Senhor para nós virmos a refletir com quem temos andado e a quem temos ouvido. E esse estudo se baseia no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. E o título é Dois discípulos no caminho de Emaús. E diz a palavra do Senhor: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como com os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre vós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. E eles lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam ele, fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, partiu-o e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tomaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. E quantas vezes nós estamos assim, dessa forma? Andando com Jesus, ouvindo a palavra do Senhor, porque os dois discípulos no caminho de Emaús não eram duas pessoas estranhas que não conheciam a Jesus. Eles eram discípulos. Eles andaram com Jesus. Eles viram o que Jesus fez.
E quantas vezes nós também estamos assim, achando que estamos andando com Jesus, ouvindo a Jesus, mas quando acontece alguma coisa, como foi a morte de Jesus, ou alguma adversidade na nossa vida, a gente faz a mesma coisa que eles. A gente não reconhece, a gente não crê, nós estamos com os nossos olhos cegos diante do Senhor. Nós estamos com os nossos olhos cegos diante do milagre que o Senhor fará, que o Senhor fez, que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida. Então, eles andavam tristes, comentando da morte de Jesus. Mas eles, como discípulos, eles deveriam estar esperando a ressurreição de Jesus. E ainda com as mulheres falando, eles não creram naquilo que elas falaram. Eles achavam que elas não estavam falando a verdade. E muitas vezes as pessoas também são usadas, a palavra de Deus nos é usada para falar conosco do nosso milagre, e muitas vezes nós não cremos. E o Senhor Jesus rebateu eles na palavra. O Senhor Jesus andou com eles no caminho de Emaús, os seus discípulos. E o que a palavra de Deus vem falar conosco hoje? Que nós temos que parar com esse nosso jeito de tirar a credibilidade daquilo que tem acontecido. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre, o propósito que o Senhor tem para conosco, com a nossa vida, com a nossa casa, com os nossos projetos, Ele tem uma promessa sobre as nossas vidas e cabe a nós exercermos a nossa fé. Porque muitas vezes nós estamos igual os dois discípulos de Jesus, caminhando com Ele, ouvindo a Ele. Ele falou da palavra, Ele falou, e mesmo assim eles não entenderam. Eles só reconheceram Jesus depois que eles chamaram a Jesus para entrar na casa e na hora do repartir o pão. Eles precisavam ver um sinal. E aí, porventura, não ardia no coração deles o que estava sendo falado? Não, não ardia, porque eles precisaram ver um sinal, que foi o partir do pão que Jesus fez. E será que a gente tem que esperar o Senhor fazer um sinal para que a gente possa crer nele? Será que nós estamos andando cegos e estamos sem ouvir a voz verdadeira do Pai? Com quem nós estamos ouvindo, com quem estamos andando e a quem temos ouvido? E muitas das vezes nós estamos cegos diante do nosso Pai. E essa palavra, ela não é direcionada ao ímpio, aquele que não conhece a palavra de Deus. Essa palavra é direcionada àquele que é discípulo, aquele que anda, aquele que conhece. E se encontra no momento de uma angústia, no momento que foi a morte de Jesus. E às vezes você está passando por um deserto, por uma tempestade, você está passando por uma situação, uma fornalha ardente, você está passando por algum cenário que está fazendo você não enxergar a palavra de Deus, a promessa de Deus. E nós temos que parar com isso. Deixar a tristeza tomar o nosso coração, deixar a angústia com os acontecimentos terrenos e impedir de nós vermos a grandeza da palavra de Deus, a grandeza das promessas de Deus que tem sobre a nossa vida, que tem sobre a nossa casa, que tem sobre a nossa família. E às vezes nós estamos assim, no coração deles, ardia ou não ardia? No seu coração, você está com seu coração ardendo diante da palavra do Senhor? Você está crendo na palavra do Senhor? Você está fazendo o que a sua fé lhe pede para fazer? Ou você está esperando um sinal para crer? Ou você precisa ver para crer? Porque a nossa fé, ela não é baseada naquilo que nós vemos. A nossa fé é baseada naquilo que nós cremos. E cremos em quê? Na palavra do Senhor. Então nós temos que buscar a presença do Senhor. Nós temos que nos confrontar, nós temos que entender que nós precisamos amadurecer na nossa fé e andar com Jesus para ver as promessas dele se cumprir sobre as nossas vidas. E é uma palavra para nos chamar a atenção em relação à nossa fé no Senhor, para buscarmos ao Senhor no deserto, naquela área que você acha que está ressequida, naquela área que você acha que está morta, naquela área que você não tem mais a tua fé renovada, naquela área onde os teus olhos terrenos
mostram que aquele cenário é de impossibilidade, aí você tem que exercer a sua fé. Não por aquilo que você está vendo, mas por aquilo que você está crendo. E nós temos que continuar crendo no Senhor, nós temos que continuar crendo na palavra de Deus, porque Ele ressuscitou. E Ele caminhou no meio dos discípulos. Ele deu sinais. E muitas das vezes nós estamos esperando sinais. E o Senhor não quer que nós esperemos os sinais. O Senhor quer que nós venhamos crer somente na palavra, nas promessas dele. Viver o propósito confiando no Senhor em todo o tempo. Amém? Vamos orar? Senhor, que nós possamos mudar a nossa mente, o nosso coração diante da tua palavra, meu Pai. Que nós possamos caminhar com o Senhor, ouvir ao Senhor, confiar e crer nas tuas promessas, crer no teu tempo, crer na tua vontade, crer que o Senhor está conosco, crer que o Senhor está à frente das nossas batalhas, crer que a nossa família servirá ao Senhor, crer, continuar a crer, que a promessa e a palavra do Senhor vai se cumprir em todo o tempo, através do tempo, de Gênesis a Apocalipse, do passado ao presente e ao futuro. A tua palavra, ela é a verdade. E nós temos que continuar caminhando com o Senhor, crendo, confiando e reconhecendo a sua voz no meio do caminho que temos enfrentado. Pai, graças te damos por tudo e te entregamos cada um dos teus filhos e das tuas filhas diante da tua presença. Que o nosso coração venha arder todas as vezes que nós ouvimos ou que lemos a palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Fiquem todos com Deus e que o seu coração possa arder com a palavra do Senhor e a confiança no Senhor. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.